em elevação, pedindo também pela paz do nosso planeta Terra, pelos nossos governantes, pelos encarnados e desencarnados, pelos amigos e inimigos, também pelos inimigos ocultos, que Deus, nosso Pai, possa abençoar cada um. E os nossos pensamentos ligados a Jesus, a Deus, nosso Pai, nossa Mãe Maria Santíssima, para cada um de nossos parentes, não precisa ser parentes, é amigos, é vizinhos, todos aqueles que necessitam, inclusive esse é o padrasto da Adelaide, que seja bem encaminhado faça essa cirurgia e se recupere bem na graça de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Que todos os nossos irmãos necessitados, em cada lar, em cada pensamento, receba essa energia maravilhosa do nosso Mestre amado Jesus, porque sem ele nada somos e nada sabemos. E neste momento eu já vou fazer o nosso exórdio da noite de hoje, a nossa leitura preparatória para o nosso Evangelho, do nosso livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier e autor espiritual Emmanuel. O capítulo 60, intitulado Lógica da Providência. Aí Paulo fala aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 32. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. E assim somos todos nós também passamos por esses combates. Como o capítulo ele é muito rico em nos explicarmos tudo isso, eu fui buscar o que é a lógica da providência. Aí ele diz assim, refere-se à ideia de que a atuação divina, a providência não se limita ao nosso raciocínio humano, mas abrange uma perspectiva mais ampla e compreensiva, vai muito além. E muitas vezes não conseguimos perceber nem entender, porque é muito extensa, muito profunda. Então, eu vou logo à leitura do nosso capítulo, porque ele explica muito bem. O Emmanuel nos diz: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Por engano, né? Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porquanto haverá sempre ponderação após a loucura e remorso, depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. O Pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após
aprenderem a ver com o Espírito eterno, é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhe-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. É que nós só aprendemos depois que apanhamos, né? Primeiro a gente apanha bastante, aí a gente vai compreender e vai entender o porquê de cada coisa. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram no primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. E é verdade, né? Tudo tem que ter uma responsabilidade tanto. Então, neste momento, eu passo a palavra ao senhor Arlindo, para que ele possa fazer a nossa oração de abertura para o nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dora, por mais esta oportunidade. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E hoje, para o equilíbrio dessa paz, dessa serenidade, dessa harmonia maravilhosa que nos alcança todas as noites no nosso Evangelho, eu vou fazer a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhes esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e querendo de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá um dia a vossa santa e misericordiosa imagem. Cáritas. Pai amado, recebe essa humilde prece, transformando em bálsamo para todos nós, encarnados e desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos receber o alívio, a cura dos nossos sofrimentos, das nossas dores e aflições. E que possamos, Senhor, com a vossa luz, vossa misericórdia e as vossas bênçãos, temos o Evangelho na noite de hoje, com muita paz, harmonia e equilíbrio, e muito amor nos corações de cada um. Que assim seja. Passa a palavra a você, Dora. Obrigada, senhor Arlindo. Nesse momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, nosso Mestre amado Jesus, nossa Mãe Maria de Nazaré, nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz, para passar a palavra à nossa querida amiga Josi, para leitura e explanação do nosso Evangelho da noite de hoje. Seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada, Dora. Obrigada, gente, por esse encontro maravilhoso dos domingos. E hoje não será diferente.
porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos reúne sempre para falar daquele que nós escolhemos como modelo para as nossas vidas. E hoje o tema é interessantíssimo, embora sempre estejamos em contato, cada vez que escutamos se acrescenta um ponto, né? Porque a gente está em constante evolução e os conceitos vão melhorando à medida que a gente vai ouvindo e estudando e relendo. E hoje esperamos que dentro de nós aconteça algo nesse formato, que some-se a tudo aquilo que já aprendemos e que essa nova gotinha de conhecimento nos ajude a compreender o Evangelho de Jesus. Vamos compartilhar hoje o capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu Pai. E começa com a citação do capítulo 14 do Evangelho de João, versículos de 1 a 3, onde são atribuídas essas palavras a Jesus. E diz assim: que o vosso coração não se turbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. E Allan Kardec, com auxílio da mediunidade e dos espíritos de luz, comentam essa citação do Evangelho de João, nos dizendo as seguintes mensagens, dos itens 2 até o 5, divididas em 2 subtemas: diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai, explica Kardec, é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele, seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, geme sobre o constrangimento dos sofrimentos morais, o justo, reunido aqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. O outro subtema é semelhante e completa esse primeiro. Diferentes categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, enquanto o grau
de adiantamento ou de inferioridade de seus habitantes. Entre eles, há os que seus habitantes são ainda inferiores aos da terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os aspectos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanamente e a vida moral é quase nula. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui de tal sorte que nos mundos mais avançados a vida, por assim dizer, é toda espiritual. Nos mundos intermediários, há uma mistura do bem e do mal, a predominância de um ou do outro, segundo o grau de adiantamento. Embora não possa ser feita dos diversos mundos uma classificação absoluta, pode-se, todavia, em razão de seu estado e de sua destinação, baseando-se nas diferenças mais acentuadas, dividi-los de um modo geral como se segue. Os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. Os mundos de expiações e provas, onde o mal domina. Os mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Os mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. Os mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiação e de provas, e é por isso que o homem nela é alvo de tantas misérias. Os espíritos encarnados sobre um mundo, a ele não estão ligados indefinidamente e não cumprem nele todas as fases progressivas que devem percorrer para atingirem a perfeição. Quando atingiram sobre um mundo o grau de adiantamento que ele comporta, passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente, até que tenham atingido o estado de espíritos puros. São igualmente estações em cada uma das quais encontram elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua demora em um mundo infeliz ou serem relegados para um mundo mais infeliz ainda, que é aquele que são forçados a deixar quando são obstinados no mal. A nossa leitura, um tanto rápida e bem objetiva, vai falar das moradas que existem fora da Terra. Com licença. Mas para entender essas moradas, a gente precisa entender em que circunstância nós devemos compreender essas palavras. E aí, a gente vai para o após, para o depois. Quando daqui sairmos, quando o nosso corpo se desintegrar fisicamente falando, materialmente também, para onde iremos? Então, esse texto de hoje do nosso Evangelho, há muitas moradas na casa do Pai, é uma lembrança de que um dia daqui partiremos. Mas a vida continua. Continua porque nós somos espíritos imortais. E Deus criou dois elementos gerais do universo. Criou a matéria e tudo
aquilo que nós podemos compreender, tocar, e também aquilo que ainda não conseguimos ver com os nossos sentidos, captar com os nossos sentidos, a partir do fluido cósmico universal. E criou o espírito, um dos elementos que compõem o universo. E cá estamos nós, criação divina, encarnados na Terra. Mas um dia daqui partiremos. E uma das questões mais interessantes que o Espiritismo aborda, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como o Livro dos Espíritos, como a Gênese, e além das obras basilares, também uma vasta bibliografia espírita e também científica, sim, porque a ciência está evoluindo e descobrindo aos poucos aquilo que o Espiritismo já vem tratando há centenas de anos. Esse é o tema principal, falar do pós-morte, falar do lugar para onde iremos e as possibilidades que lá existem para nos alojar. Que lugares são esses? Segundo aquilo que a doutrina espírita nos oferece desse conhecimento, quando a morte vem e nos devolve para o mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria, nos relatam os próprios espíritos que há, primeiro, uma grande surpresa. Ao descobrir, quando lá chegamos, que não estamos mortos, que a vida, ela é uma extensão e um ciclo de idas e vindas enquanto estamos evoluindo. Do outro lado, se percebe que também há lugares diferentes ou semelhantes ao nosso planeta. Essa é uma das questões mais debatidas, discutidas e disseminadas pelo Espiritismo. Por isso, esse evangelho de hoje também é uma verdadeira consolação, porque nos acalenta a alma saber que a vida não se extingue quando as portas dos túmulos são fechadas. Enxergar a vida deste ângulo, que é bem diferente das outras religiões, é o que nos distancia em conhecimento e verdade. Mas como é que a doutrina espírita sabe que a vida se desdobra para além das portas do túmulo? E que dimensão é essa? E Jesus abre o evangelho de hoje dizendo: há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e os retomarei para mim. Portanto, Jesus, com palavras claras, que não precisa a gente nem pegar um dicionário, facilita para nós o entendimento hoje, né? Que já estamos mais maduros para compreender, menos grotescos na nossa ignorância, né? Conseguimos compreender palavras claras e simples de que Deus criou outros mundos, outras moradas, outros lugares para onde o nosso espírito pode ir. Essa verdade que o Espiritismo defende, esse conceito que há vida após a morte e lugares de refazimento, de continuidade
de progresso, de possibilidade de descanso, entre aspas, né? Porque o descanso aí se refere basicamente à reconstituição espiritual que muitas vezes é necessária nos hospitais, no mundo espiritual, até que a nossa consciência esteja preparada para o enfrentamento dessa verdade nítida e que fica cada vez mais clara, porque estamos despojados da matéria. Como nos afirma o Evangelho de hoje, a casa do Pai é o universo e essas diferentes moradas também foram criadas por Deus. Independente da variedade de mundos, essas palavras também podem designar o estado em que se encontram os espíritos quando partem da Terra. E Kardec nos diz que tanto os mundos quanto os espíritos, eles avançam, eles progridem de um extremo ao outro, de um mundo primitivo, passando por um mundo de provas e expiações, como é o nosso na Terra, passando pelos mundos mais avançados, onde a felicidade já é vislumbrada, até chegar aos mundos onde não exista nenhum mal, onde a falibilidade da matéria não é mais necessária, onde não há mais sofrimentos, que são os mundos celestes. Esses mundos são categorizados justamente de acordo com seus moradores. Se cá estamos no planeta Terra, onde é um hospital, uma escola e uma prisão, um lugar onde ainda há muita maldade, muita crueldade, muita violência, muita desonestidade. Se estamos, ao mesmo tempo, enfrentando a maldade humana e também as adversidades da natureza, as intempéries e todos os riscos que todos nós corremos nesse planeta, então os moradores da Terra denunciam a categoria, o estágio em que se encontra esse planeta. E olha que o planeta, ao meu ponto de vista, é maravilhoso. É um planeta que tem uma diversidade de flora e fauna maravilhosos. Eu consigo observar, até no percurso de casa até o trabalho, que não é muito tempo, é pouco mais de 10 minutos, observar com muita atenção a relva que cobre o caminho, as flores que nascem na rua, sem ninguém ter plantado, as xananas famosas, né, do amanhecer, a flor que, inclusive, representa a nossa cidade, né? E o céu, o sol, gente, é tanta beleza que em 10 minutos eu chego ainda inebriada e eu não me canso de admirar. Mesmo no corre-corre, no imprensado do ônibus lotado, é gente que a gente vê, são sorrisos diferentes, olhares diferentes, é tudo tão complexo e ao mesmo tempo tão belo. Mas não estamos presos aqui, nesse planeta de sofrimentos, para sempre. Kardec nos lembra, porque a espiritualidade assim nos ensina, que nós não somos
prisioneiros para sempre. Nós estamos de passagem por aqui. E assim que alcançarmos a medida que é dada pelo modelo perfeito que é Jesus, assim que alcançarmos esse modelo estabelecido na Terra, nós para cá não voltaremos. Então, aquele que cumpre a sua jornada e desencarna num grau acima daquele estabelecido para a sua evolução moral, consegue ir para mundos mais avançados do que a Terra. Aqueles que ainda insistem em permanecer estacionários, tanto intelectualmente quanto moralmente, eu digo isso porque a própria espiritualidade também nos diz: amai-vos e instruí-vos, como que resumindo a trajetória que nós precisamos seguir enquanto espíritos em jornada evolutiva. Mas não é só a Terra, o mundo preparado para o desenvolvimento espiritual. Existem mundos menos avançados, mundos tão primitivos que os seres humanos que lá habitam, porque os humanos habitam todos os mundos, segundo a espiritualidade nos afirma no próprio Evangelho, que nesses mundos primitivos o instinto é o que fala mais alto. São grosseiros em seus modos, em seus corpos, a beleza não é um dos seus atributos, e eles lutam uns contra os outros pela própria sobrevivência. Nos mundos como a Terra, que são mundos de provas e expiação, a classificação dos seus seres são seres ainda arraigados à matéria e à materialidade. O mal ainda se sobrepõe ao bem. Seus corpos sofrem com doenças e sofrem também as agressões da matéria. Mundos mais evoluídos, como os mundos de regeneração, ainda há sofrimento, mas há também o refrigério para esses espíritos. E entre uma jornada e outra, na erraticidade, que é um termo, assim, um conceito que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender fora do espiritismo, a erraticidade é o tempo em que a alma não está, o espírito não está encarnado. Não é um lugar que a gente possa apontar ou saber reconhecer. Então, é um espaço de tempo em que o espírito não está encarnado. Erraticidade quer dizer isso. E quando essas almas evoluem ainda mais, passando de um mundo de regeneração para um mundo feliz ou ditoso, aí sim os corpos ainda necessitam de uma certa qualidade de matéria que não é a mesma da Terra. Esses corpos mais grosseiros já é um corpo que terá uma vitalidade maior, o número de doenças será muito pequeno em relação ao que a gente vê. Lá o bem se sobrepuja ao mal. E, por fim, a jornada é concluída quando o avanço moral já alcançou o teto de espíritos superiores. E então, os mundos destinados à felicidade e à vida espiritual será o mundo celeste, por fim. Mas isso não quer dizer que lá não se terá o que fazer.
Sabe aquela cena, vou morar no paraíso, balançar na rede o dia todo, não vou fazer nada porque eu já sou perfeito, não preciso trabalhar. Não. Na verdade, a espiritualidade também nos lembra que como a gente vai evoluindo moralmente, as nossas tarefas humanas, as nossas tarefas espirituais também vão evoluindo. Nossas responsabilidades como espírito também vão mudando. E o espírito de solidariedade universal tomará conta das missões desses espíritos que, como esses que vêm nos falar, ou muito próximo desses que vieram nos trazer as mensagens contidas nas obras basilares dos livros dos Espíritos, da Gênese, do Evangelho, como eles, a missão será auxiliar os retardatários que começam encarnando nos mundos primitivos, espíritos ainda no início de sua trajetória. E assim, permanecemos em constante comunicabilidade, o que a ciência espírita também nos confirma. E esta também é uma prova da misericórdia divina em relação às suas criaturas. Porque sem isso, fatalmente, nós ainda estaríamos vivendo nos tempos das cavernas. Mas nós evoluímos e conseguimos, do século XIX para cá, alcançar a graça de compreender finalmente o que Jesus quis dizer quando se referia em sua mensagem aos seus apóstolos que na casa do Pai existem muitas moradas. O nosso convite é sempre para que a gente divulgue essa verdade. Para aqueles que têm ouvidos e coração para compreender e ouvir. Mas não percamos a oportunidade, porque muitas vezes as pessoas estão tão agarradas à vida na Terra, correndo atrás das quimeras que se desfazem com o tempo, que desperdiçam a possibilidade dessa viagem ser uma viagem de sucesso. Queiramos todos nós desejar que a nossa mala, que chegou aqui bem pesada de imperfeições, no nosso retorno, ela volte recheada de virtudes e esvaziada de defeitos. Assim seja, meus amigos. Muito obrigada pela paciência de ouvir. E agora vamos fazer a nossa prece de agradecimento. E hoje eu convido a todos vocês para, em nome da espiritualidade que nos abençoa sempre, que nos cerca com o seu zelo e cuidado, nos protegendo, nos intuindo, sem que às vezes nem percebamos. A Jesus, nosso mestre, modelo e guia, aos nossos mentores espirituais, aqueles encarregados de nos fazer entender cada vez mais a mensagem do Cristo, e a Deus que nos concedeu a possibilidade de viver num mundo melhor hoje do que já vivemos no passado. A prece, Pai Nosso, que diz: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder
e a glória para todos os séculos e séculos, sem fim. Amém. Muito obrigada a vocês, muito obrigada. Devolvo a palavra, Dora. Obrigada, Josi. Agradeço em nome de todos. Neste momento, eu peço à espiritualidade fazer uma varredura em cada lar, porque se tiver algum irmãozinho necessitado de amparo, que seja levado a uma colônia espiritual, a uma escola, a um lugar onde provier melhor ele ser acolhido. E que todas as energias deletéricas possam ser recolhidas e transportadas à colônia Maria de Nazaré para serem manipuladas. Neste momento, eu peço a permissão do nosso Pai Celestial, o nosso amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, João Cecílio da Costa e toda a sua egrégora de luz para encerrarmos o nosso Evangelho do nosso lar da noite de hoje. Amanhã temos o nosso Evangelho. Que a paz